Recebendo a visita do nosso amigo Lucas Lazzaretti hoje aqui no programa. Ele é quiropraxista e a gente vai falar um pouco sobre essa área tão interessante, qualidade de vida. Tudo bem com você, Lucas? Tudo bem. Quiropraxista já há... 5 anos. 5 anos de formação. Formação. Gente, não é tão simples ser um quiropraxista, tá? Hoje no Brasil a gente conta somente com 2 faculdades, que é um curso, né? São 5 anos de especialização. Só tem 2 faculdades, uma no Rio Grande do Sul, que é onde eu me formei na Universidade da Fevale, e a outra no AMB Morumbi, em São Paulo. Por que você se apaixonou pela quiropraxia? Para me tratar. Para te tratar? Para me tratar. Eu sempre senti muita dor na minha coluna, principalmente na minha coluna lombar, e isso desde no estirão do crescimento ali, dos meus 15 anos até os meus 17, 18 anos, eu sentia muito desconforto na minha lombar e isso me impossibilitava muito de fazer meus esportes, fazer as minhas atividades físicas e atividades corriqueiras do dia a dia mesmo. Depois de procurar dezenas de tipos de tratamentos, né, o único que de fato surtiu um efeito e um efeito duradouro e que me fez melhorar minha postura, melhorar a minha comunicação do meu cérebro com o meu corpo, foi de fato a quiropraxia, né? Interessante, né? E eu imagino quantas pessoas ao longo desses 5 anos você também já ajuda e já desenvolveu. Com certeza. A quiropraxia já desenvolveu aí também excelentes resultados com pessoas, inclusive, com o próprio tipo de problema como você. Exatamente. Tem muita gente nessa questão de estirão, é a perna que dói, é o joelho, é a coluna, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem quem não tem, um dia vai ter algum desconforto ou algum problema relacionado à sua biomecânica, à sua coluna, a coluna e as nossas vértebras, né? Que nem eu costumo dizer para as pessoas também, meus pacientes, que desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente sofre diversos tipos de alterações biomecânicas, seja por vício de postura, pela maneira que eu sento, deito, durmo errado. Tudo isso vai influenciar os nossos acidentes, os traumas que a gente vai somando durante a vida. O dia que eu dormi numa cama diferente da minha, acordei com um torcicolo e aí a gente está condicionado muito a trabalhar isso com esses desconfortos, essas dores que a gente tem com fármacos. Então isso acaba tratando um sintoma e não a causa, de fato, né? Na verdade, a quiropraxia ela trabalha com o sistema neuromusculoesquelético, tudo que corresponde ao nosso organismo, né? A comunicação do nosso cérebro, nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico, que ele sai da nossa medula espinhal, ele se transforma em raízes nervosas e que vai levar informação aferente e eferente, ou seja, que transmite a informação para o músculo e retorna de volta para o nosso cérebro, né? Então, a função... Tem que estar tudo reguladinho. Exatamente. Não pode estar muito apertadinho, muito justinho, né? Ou fora de lugar, porque tem tantos problemas relacionados à nossa coluna vertebral, né, gente? Com certeza. Com o advento de várias tecnologias, principalmente o celular hoje, por exemplo, é algo que, por nós estarmos sempre flexionados, encolhidos ali, a gente vai somar diversos tipos de alterações, seja por falta de movimento na articulação ou por algum estresse muscular ou tendíneo ali, então a gente vai levar a gente a ter algumas lesões, né? Para quem é indicado a quiropraxia? É para quem tem já alguma dor ou a prevenção também acaba sendo bastante utilizada? Excelente pergunta. A quiropraxia, na verdade, ela é excelente para todos os tipos, todas as idades. Eu atendo pacientes de 2 anos. Olha, 2 aninhos. 2 aninhos é o meu paciente mais novo que eu tenho lá. E o meu mais velho tem 89 anos. Maravilha. Então, a gente nota benefícios, mas a longo prazo também, porque nós somos seres humanos articulados, a gente depende de movimento para sobreviver. Então, com esses vícios de postura que eu estava te comentando, a gente acaba perdendo essa amplitude de movimento da articulação. E aí a gente começa a ter compensação, e aí a gente começa a ter aquele ombro diferente do outro, a perna um pouco mais curta do que a outra. E esses encurtamentos musculares aí derivam dessa restrição de movimentos da articulação. Então, a minha função básica como quiropraxista é identificar o que eu tenho de restrição de movimento, por que isso está influenciando, de onde que surge esse desconforto, essa dor, essa lesão que a gente está instalado, e a partir daí começar a trabalhar a articulação ajustando ela. Esses ajustes que a gente vai fazer,
eles vão possibilitar a devolução do movimento pleno da articulação. E aí, automaticamente, o nosso corpo já começa a melhorar a nossa postura, a nossa mobilidade, a comunicação mesmo do cérebro para o resto do corpo. Chega a trazer desgastes, que é hoje algo muito severo que a gente vê. Exatamente. E isso, a quiropraxia seria o quê? Uma aplicação, são manobras, né? São manobras, na verdade são ajustes específicos que a gente vai fazer. Entre cada vértebra que nós temos no corpo, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Entre cada uma dessas vértebras, nós temos uma estrutura chamada disco intervertebral. Esse disco ele é composto por anéis fibrosos e dentro dele temos um núcleo. É como se fosse um babalu, aquele chiclete, né? Conforme a gente vai tendo nossos vícios de postura, os traumas e tudo mais, a gente vai aumentando a pressão intradiscal, ou seja, a articulação ela acaba por diminuir um pouco a amplitude de movimento dela e essa restrição de movimento vai acabar gerando essa compensação, gerando inflamações, dores e aquela tão famosa hérnia discal, por exemplo, né, que assusta tanta gente. E dói, gente. E dói muito. Normalmente a pessoa faz uma sessão, 15 sessões, 2 vezes por ano. O que você me diz? Muito bom. Para quem tem dor, é diferente para quem não tem dor? Como é que faz? O que eu noto hoje, assim, até isso foi um levantamento que eu fiz do meu consultório, nesses 5 anos que eu tenho atendido aqui em Balneário. 75% dos meus pacientes, eles têm entre 18 e 48 anos. Então, são pessoas relativamente jovens que acabam tendo desconfortos por causa do treino errado, por causa da maneira que senta, passa muito tempo sentado no dia, por exemplo. O número de consultas, o número de sessões que a gente vai fazer vai depender muito de como funciona, como é o dia a dia da pessoa, qual o grau de comprometimento da articulação, se ela tem alguma herniação discal ou não, se ela tem algum tipo de aderência tecidual ali, no caso, falta mesmo de movimento, falta de amplitude. Então, isso é tudo analisado na primeira consulta, né? Ela dura em torno de 1 hora, mais ou menos. A gente faz uma avaliação, uma anamnese total do paciente, com os testes ortopédicos, a leitura dos exames. Isso é muito importante. Exames, raio-x ou uma ressonância magnética, que ainda é um pouco mais fidedigna ao que a gente necessita para ver, porque a ressonância magnética que vai trazer para a gente elucidar de fato o que está acontecendo nos tecidos, não somente no osso, que o raio-x vai me ilustrar, mas nos discos intervertebrais, na musculatura, na própria medula, né? À mercê de como o organismo da pessoa vai se comportar conforme os ajustes, porque eu tratar a mesma pessoa com o mesmo peso, a mesma idade, uma pessoa sedentária e uma pessoa que pratica algum tipo de esporte já é totalmente diferente, né? A gente já tem uma recuperação totalmente diferente. Olha isso, gente, fica a dica, né? Hoje a gente fala em tantas técnicas que realmente vem trazendo benefícios, vem eliminando, evitando dor. Travou, vive cheio de dor, tá andando meio torto, tá sentindo que tá tendo um desgaste, começou com a dor no joelho, às vezes essa dor no joelho é do problema lá em cima do quadril. Exatamente. E você tá andando errado aí há 500 anos, subindo essa escada mal pra caramba, e tá te prejudicando e pode ficar ainda pior, não é isso? Exato. É uma outra brincadeira que eu faço com meus pacientes, né? A gente acaba cuidando tanto da nossa aparência, né, da nossa higiene bucal, por exemplo, dos nossos dentes. A gente foi condicionado desde que nasceu ali, escovar os dentes todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, após as refeições, para a gente ter uma saúde uma higiene bucal grata para a nossa alimentação, a nossa vida, e a gente acaba esquecendo do nosso pilar de sustentação, né, que é a nossa coluna vertebral. Lucas, obrigada por essas informações que você trouxe aqui para a gente hoje. É um prazer. Espero que volte em outros momentos. Voltaremos, com certeza. Certo? Obrigada, tá? Obrigado. Até uma próxima. O programa por hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a sua companhia. A gente volta na próxima edição com mais e mais para você.